que vão nos assistir posteriormente em vídeo e a todos que estão presentes aqui presencialmente nessa noite. É interessante trabalhar com pessoas geograficamente distantes, pessoas geograficamente presentes e pessoas que a gente ainda não sabe que vão nos assistir em breve, porque nós estaremos nos canais do YouTube, né, Marcos? E isso é interessante. Então, tudo que eu vou apresentar aqui são construções que foram feitas em conjunto com muitas pessoas. Não vou poder citar todas, e se eu esquecer alguém, vocês me perdoem, porque tudo que foi construído de experiência dentro da IAD da FURG não fui sozinho, né? Foi em conjunto com muitas pessoas. Agradeço o convite dos colegas para fazer essa fala. Sempre é um compromisso, então eu pensei em falar em experiência. E experiência no sentido daquilo que nos aconteceu ao longo desse período em que estamos imersos na IAD da FURG. Vou pedir para que os colegas projetem também para os demais polos e para a gente estar aqui a apresentação base. É uma apresentação base, tá, gente? Espero que vocês tenham caneta, papel, smartphone, local para escrever também, isso é importante. Pode ser isso aí. Isso. Tem PDF também, se precisar, para tranquilo. Bom, falar de experiências, eu optei pelo enfoque da interatividade. E essa interatividade é online. Se vocês forem olhar no material que foi impresso, esse online está com um item. Eu faço questão de ressaltar que esse online é sem item. E depois eu explico por que esse online está em itálico. É uma aposta, e a partir dessa aposta é que nós temos trabalhado algumas questões. Bom, pensar a interatividade online AD. Que questionamento nós teríamos frente a essa questão da interatividade online? Então, seria interessante nós já irmos fazendo essa questão inicial. O que afinal, eu compreendo por esse processo de interatividade online na EAD? Então, um dos aspectos que eu considero fundamentais e que eu considero como básico é pensar que a interatividade é ligado fortemente à questão da ação dialógica, né? A pensar que está na raiz da comunicação entre sujeitos, tá? E essa comunicação é extremamente afetada pelas interfaces. De uma certa forma, quando eu preciso falar no microfone aqui, focado para a câmera, focado para a webconferência, há um conjunto de questões que vão acontecendo que são diferentes daquilo que eu estava acostumado. O professor Ivete dizia, o professor Valmir não vai ficar sentado. Então, essas também são transformações enquanto sujeito professor que também vai se modificando. Então, aqui eu estou com dois controles, vai acontecendo isso. Bom, pensar que essa questão toda que nós vamos discutir quanto a processos interativos, isso ainda é pouco discutido nas referências nacionais da IAD. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre geralmente discute a eficácia didática das tecnologias, da utilização dessas tecnologias nos processos educativos. Mas pouco a gente olha para os processos interativos que emergem dos eventos da aprendizagem. Tá? Então, acho que esse é um desafio que nós temos dentro da EAD, olhar para os processos interativos. E eu, ao longo da fala, vou trazendo alguns exemplos em relação a isso. Então, um campo bem explorado para mim, hoje já no Brasil, é a questão da eficácia didática, dos recursos tecnológicos, enfim. Agora, o que será que surge no momento em que eu coloco as pessoas a dialogarem dentro das nossas plataformas, dentro das interfaces? O que a gente faz com tudo isso? 12 anos depois, eu me dou conta de que eu estava dentro de um processo de AD em 2002, 2004. A minha primeira experiência com
A construção de material enquanto professor foi no mestrado em que eu construo um hipermídia. Um hipermídia que vai levar questões para ensino médio. Aí você imagina um professor que vai construir um hipermídia e ele pensa assim: vou colocar todos os conteúdos, vou incluir animações, vídeos e vou entregar um CD para os meus alunos. A crença que eu tinha na época era que meus alunos aprendessem a partir do material que eu tinha construído. Só que 12 anos depois eu me dou conta por que meus alunos não aprenderam mais em relação àquele conteúdo que eu escrevia no quadro. E uma das questões centrais é que eu não havia pensado na aprendizagem dos alunos quando eu construí o material. A aprendizagem não está na tecnologia, não está no recurso, não está no material didático diretamente. Então existem outras coisas. Porque esse material era tão bonito, tão ilustrado, mas não havia a questão da interatividade entre pessoas, de poder conversar com esse material, de falar sobre esse material, de poder tirar dúvidas sobre esse material. O material era um CD, era um material acabado. Se a gente olhar para a história da EAD, muito da EAD tem isso, de apostilamento, de livros, de materiais fixos que vão, o aluno interage com o material, mas não há interação com pessoas, não há com quem conversar sobre esse material. E aqui esse é o grande desafio. Então, quando eu falo em processo interativo, é essa ação dialógica. Não que o material não seja dialógico. A gente pode ter materiais dialógicos, materiais que possibilitem esse diálogo de forma bastante aberta. Então, eu vejo como importante a gente olhar um pouco para essa questão. Vocês não passam, eu passo aqui no meu computador. Está muito bom, Então, esse é o material que eu estava falando. E aqui, 12 anos depois, eu começo a pensar, então, na aprendizagem. Eu vejo que é um processo lento, não é um processo muito rápido. A aprendizagem que a gente também tem enquanto professor é um processo lento. E os nossos alunos também precisam de um tempo para aprender. Bom, então, para mim parece interessante nós olharmos para a história da EAD. Olhar para as tecnologias, mas além de olhar para as tecnologias, pensarmos o que nós avançamos também na própria psicologia da educação, de como é que nós entendemos os processos educativos, como é que nós compreendemos o ensino, como é que nós compreendemos a aprendizagem. E eu chamo a atenção que o meu material está fortemente pautado por uma influência histórica de 1990, meu primeiro material. É que quando surgem os simuladores, surge um monte de construções associadas ao avanço da linguagem Java, enfim, essas questões. E nós somos uma geração de EAD, uma geração que já no Brasil já começa com uma EAD dentro de ambientes virtuais de aprendizagem, já começa com as tecnologias da Web 2.0, nós já temos interfaces em que nós todos podemos conversar com todos, que é diferente de 1970, quando na Europa surgem os cursos de EAD. E cursos de EAD que estão pautados em materiais impressos. Não que no Brasil nós não conhecemos esses cursos. Nós temos vários cursos, muitos de nós fizemos cursos em EAD, principalmente cursos técnicos profissionalizantes. Então, eu chamo a atenção para que na metade de 90, mais ou menos, década de 90, nós começamos a conhecer o Moodle. O Moodle nasce aí no final, mais ou menos, de 90, 96, por aí, e aí, depois disso, 2004, nós conhecemos a Web 2.0. Só que, associado a isso, nós começamos a olhar para as interações entre pessoas. Não ficamos só olhando para interações com os materiais que nós produzimos. E aí começam a surgir palavras como comunicação, colaboração, a ideia de trabalhar em comunidades, E a gente começa a perceber que a aprendizagem depende de um processo ativo, de envolver os estudantes, interação com os sujeitos. E isso é uma questão importante que para nós modifica a forma de fazer educação, seja ela presencial, seja ela na modalidade à distância, seja ela da forma como nós pensarmos, ela é educação. Bom, então, para nós, esse desafio de pensar os processos interativos que emergem das atividades de aprendizagem. O que será que emerge?
quando a gente tem interfaces da Web 2.0. Nesse momento, por exemplo, estou extremamente distante da plateia que está aqui, geograficamente perto. Posso estar muito próximo dos estudantes que estão, dos professores e colegas que estão nos polos, mas posso estar distante, porque eu estou sem acessar as mensagens, estou sem conversar com eles. Então, é uma atividade extremamente diretiva essa questão da palestra. Né? Então, por isso eu digo assim, anotem, vamos conversar daqui a pouquinho. E aí vão surgir ideias como co-criar a própria comunicação e o conhecimento. Né? Co-criar a comunicação. Como assim co-criar a comunicação? Penso que é importante pensar nisso. O que será que é esse co-criar? E essas relações de comunicações horizontais mais abertas, né? Pensar na colaboração e na coautoria. Nós temos várias questões que vão aparecendo em nossos cursos a discutir como é que se dá a coautoria com os tutores, com os estudantes, enfim. Né? Então, esse também é um processo colaborativo na própria proposição e desenvolvimento de atividades. Mas isso parece muito assim teórico, né? Parece muito distante daquilo que eu posso agora ilustrar. Então, vou pautar na experiência para que a gente possa mais ou menos avançar nessas ideias, nessas palavras que estão postas nessas 4 frases aí que eu busco trazer como teoria. Tá? E nós estamos discutindo um EAD pautado numa interatividade extremamente na internet. Tá? Então, a nossa interatividade hoje é via internet. Pouco nós estamos indo nos polos. Na Jala falava dessa questão das mudanças políticas. E cada vez nós temos que buscar alternativas de estarmos mais próximos dos nossos estudantes. E nós temos trabalhado, pelo menos desde 2009, pensado em como aproximar isso utilizando outros recursos, outras ferramentas, né? Então nós temos essa disponibilidade, interfaces, as ferramentas da Web 2.0 e todos nós temos no bolso. Temos Skype no bolso, temos WhatsApp no bolso, temos e-mail no bolso, temos várias outras ferramentas de redes sociais no bolso. Tá? Lá em 2011, nós estávamos tentando trabalhar com a ideia de usar sistema de webconferência, né, para potencializar as ações pedagógicas. E a gente trabalhava isso já com os tutores, com os professores. E o que a gente ia percebendo? Que a nossa webconferência, que tem grande potencial, utilizando Skype, que seja, utilizando o Adobe Connect, utilizando Hangout, a gente tem grande potencial. Só que o que nós percebíamos nas nossas anotações? Que geralmente era utilizado para final de graduação ou de especialização, trabalho de conclusão de curso, as orientações de estágio, tá? Reuniões de trabalho de pesquisa, muitos grupos de pesquisa nos procuram até hoje, né, para fazer suas reuniões. A seleção de tutores, quer dizer, nós estávamos em questões mais, resolvendo problemas mais burocráticos. E a gente via alguns ensaios, assim, muito poucos, esses recursos sendo utilizados durante as aulas na EAD. Não que isso tenha mudado muito, mas nós avançamos em algumas questões. E isso está também perpassado pela ideia que a gente tem de aula em EAD. Tá? Porque se a gente usa pouco a interface da webconferência, a gente também pode pensar que pouco se utilizava na época as próprias discussões dos professores com os alunos ou dos tutores com os alunos. Né? Muito se utilizou fóruns, parte escrita. E a gente também, nessas experiências, a gente foi conversar com o pessoal na própria questão do ESUD, em que nós oferecemos uma oficina. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse evento de 2011 foi quando um professor disse, né, nós ainda apostamos na criação de material didático. Né? O aluno tem que fazer prova presencial. Essas foram as coisas que mais me chamou a atenção. Então, essa realidade da ideia de que
nós temos aprendizagem acontecendo. Quando o aluno interage com o livro, ela acontece. Mas pouco se olhava para essas questões da interatividade que poderia ser realizado no próprio Ava Moodle ou, enfim, nas outras interfaces. Aqui, claro que eu vou trabalhar um pouco mais aqui com os exemplos do professor Valmir. Porque eu estou dentro de um curso de licenciatura em Ciências, um curso pensado desde 2009, mas que começa suas atividades em 2013. Então, se nós tínhamos, na época, um processo de pensarmos, aqui está as questões da web, vocês têm que me ajudar a lembrar aí, senão eu não vou passando. Então, se a gente pensa que a nossa proposição é avançar na compreensão de como é que a interatividade pode ser feita, vocês imaginem dentro de um curso de ciências que tem atividades experimentais, que tem questões de discutir fenômenos, de como é que fazer essas discussões com futuros professores. E eu lembro que no primeiro semestre, numa disciplina, nós começamos a já fazer, durante o processo de aula, as webconferências, em que nós começamos a conversar um pouco mais próximo com os nossos estudantes, utilizando os materiais que a gente conhecia. E aí, a partir disso, hoje eu fui, ao longo da manhã, estava terminando esse material, eu fui olhando esse material que a gente foi construindo ao longo desses 3 anos. Então, eu começo a perceber a cocriação. Se vocês olharem bem para a imagem, vocês vão perceber que essa é uma aula cocriada. Por que ela é uma aula cocriada? Porque ali existem interações entre professores, tutores e estudantes. E se vocês forem ver, a partir do momento que nós fizemos a webconferência, nós gravamos a webconferência e disponibilizamos esse material para os estudantes. Tanto é que o link está disponível lá até hoje. E o que isso me permite? Recursividade. Então, quando eu vou ver esse material, não é do professor Valmir, não é da professora Ana Laura, não é do grupo de professores que na época trabalhava nessa interdisciplina, mas é uma co-construção com os próprios estudantes. Então, é nisso que eu começo a olhar, ou seja, o que a gente faz durante o curso, durante as atividades, como é que a gente elabora o material. E eu fui percebendo de manhã que esse material é co-construído. E ele vai sendo construído em conjunto com tutores, professores, tem vários tutores aí que estiveram com a gente naquele período. E que continuam com a gente. Bom, se a gente tem isso, paralelo à questão de estar atuando no curso de ciências, nós também tínhamos a preocupação de entender a nossa própria questão de como é que nós atuávamos na IAD. Então, vocês estão vendo aí na tela um conjunto de uma aula que nós estávamos discutindo numa disciplina da pós-graduação que inventamos, o grupo de pesquisa, e que na época eu fiquei responsável de montar uma aula. E essa aula, ela provoca um tombamento do professor Valmir, porque eu começo a perceber que eu ainda estava com bastante enraizado com a ideia de que eu teria que trabalhar todo o conteúdo, eu teria que ser o responsável de monitorar todos os fóruns, eu teria que ter o controle da aula. Então, eu montei uma aula com 13 professores geograficamente distantes, e se vocês forem olhar na parte esquerda da tela, vocês vão perceber o número de fóruns que eu abri. E essa era uma aula síncrona. Então, essa visão que eu tinha de professor é o professor que monta todo o material, disponibiliza todo o material, e o aluno que vai lá, vai dar respostas no fórum, e acabou. Ou seja, esse professor não olha para o processo interativo. Então, esse é o professor Valmir. E aí, quando a gente vai olhar para essa experiência vivida, me chama a atenção o detalhe que, quando eu vou abrir a aula, o que é que está ali, numa aula de 3 horas, eu fico assustado. A gente teve, esses 13 profissionais que entraram em contato no processo de formação,
179 comunicações construídas. Tinha um chat aberto. Vocês imaginem que um tutor, um professor, tem como controlar 75 comunicações de dúvidas em 3 horas. Esse professor tem como fazer ler 57 comunicações. O que a gente começa a se dar conta? Que tem um fenômeno situado aí. Né? Tem um contexto de cybercultura. Quanto é que nós escrevemos no WhatsApp por dia? Quanto é que nós interagimos por Facebook? Mas quando é que nós voltamos nisso? Não tem uma garantia de aprendizagem. Então, o que fazer com esse material que está sendo criado dentro do AVA? O que fazer com esse material que está sendo criado nos fóruns, nos chats? Ele serve para alguma coisa? Ou acontece igual nós fizemos em algumas interdisciplinas que eu participei, que a gente avaliava o trabalho final e não olhava para os fóruns? Não é porque nós não queremos olhar para os fóruns, é que nós não temos entendimento do que acontece nos fóruns. De qual é o papel que tem essa comunicação entre colegas, entre tutores, de todos. A gente não olha para a educação online. Esta educação mais aberta, mais horizontal, em que a gente vai construindo junto a partir da experiência do outro. Então, esse é um desafio. E aí nós vamos construindo uma coisa que eu considero importante para todo grupo de professores, independente se ele está na administração, se ele está na pedagogia, se ele está em letras, né? Que é uma própria construção de um caminho de pesquisa e formação do grupo de professores. Ou seja, reuniões em que esses grupos de professores possam discutir como é que seriam aulas em EAD. Então, essa construção mais coletiva entre professores, coordenação, tutores. E aqui nós estávamos discutindo, claro, que a experimentação, que é o grande desafio que a gente tem na licenciatura em ciências. Tanto é que o MEC não nos permite criar ou estabelecer o curso em polos que não tenham laboratório. E hoje nós estávamos discutindo isso. Nós temos a grande maioria dos estudantes optando por atividades de experimentação nos TCCs, sem nós termos utilizado os laboratórios dos polos. Então nós temos que mudar a legislação brasileira. Nós temos que convencer. Então aqui nós temos um grupo que escreve semanalmente, que vai ter interações entre eles e com as próprias atividades. E é a partir daí que eu compreendo algumas coisas. Então, eu acho que o grande desafio é esse. Olhar para aquilo que se fala nos ambientes, aquilo que se escreve, o processo que acontece de leitura dos alunos a partir do que o outro colega escreveu, e a gente percebe isso muito claramente quando ele lê o que o outro colega escreveu, o que o tutor escreveu, o que o professor escreveu. Essa ideia de ter um espaço de compartilhamento de experiências. Geralmente nós temos alunos bem mais experientes em alguns temas, em algumas temáticas, em alguns espaços. Olhar para as perguntas. Tem perguntas que não têm respostas, elas não são levantadas, não voltam para o debate na disciplina. E aí, pensar que a gente tem como aperfeiçoar compreensões em torno de temas de interesse. Porque se vocês olharem os fóruns, tem alguns fóruns que tem janelinhas que vão fazendo assim, não é? Em que certos grupos de alunos se interessam por um determinado tema e vão discutindo entre eles. E ali tem uma coisa chamada comunidade. Uma relação de comunidade que se estabelece em torno de temas de interesse. E se vocês forem ver, o que alimenta essas comunidades são as perguntas, são os questionamentos. Tá? Então, se a gente quer avançar, e se a gente olhar para isso, a gente tem um itinerário de pesquisa. Os nossos AVAs, que nós temos aí nos cursos de extensão, de aperfeiçoamento, de pós-graduação, eles são riquíssimos materiais de pesquisa. De TCC, de pesquisa de mestrado, doutorado. O meu doutoramento todo é em cima de uma aula. Uma aula, que quase que eu não dou conta. Então,
E aí eu acho que assim, ó, se a gente quer fazer pesquisa e formação de professores, a gente também tem que comunicar compreensões desse grupo da administração, das letras. Como é que compreende, né? Contar essa experiência para outros. Então, pensar em uma comunidade de indagação dialógica não é pensar num método, tá? A gente não quer pensar em método, tá? Mas é pensar como é que o sujeito se envolve naquilo. Ou seja, está associado muito à predisposição dos nossos estudantes de se envolver nessa comunidade. Então, se a gente pensar a comunidade de prática, do Enger, ela é diferente da comunidade de indagação do Elcio, no sentido que a indagação, eu colaboro muito com o outro para a gente melhorar ou aperfeiçoar a minha compreensão em torno de um determinado tema. Tá? Então, pensar que ali essas comunidades são um tipo especial de comunidade dentro da IAD. Bom, pensar que quando a gente faz esse movimento de montar um grupo de estudos, ela interfere fortemente, e a gente está falando de experiência na EAD, na própria questão da formação presencial da universidade. Então, a partir desse estudo que a gente fez, nasce uma disciplina chamada Indagação Online na Experimentação em Ciências, que a Cristiane, que vem lá de Dom Pedrito, né, mestrando, vai fazer agora. Né? E ela está fazendo um mestrado presencial. Mas essa disciplina nasce dentro da EAD da FUT, dentro desse grupo que investiga isso. Então, pensar em como fazer esse tipo de análise para a gente ver como é que isso avança para dentro dos nossos próprios cursos e para a própria pós-graduação que nós tanto queremos alavancar dentro dos nossos institutos. Tá? E essa é uma disciplina, então, que está aí sendo ofertada pela segunda vez. Antes era uma disciplina especial. E assim, eu imagino que com isso a gente também vai tendo um processo de recursividade. Pensar que uma disciplina não foi construída pelo Valmir, que ela foi construída em coletivo. Né? Então, nesse sentido. Bom, aqui já estamos na segunda oferta da disciplina, em que o meu outro mestrando, e ela está acontecendo dentro da SEAD. Tá? Uma disciplina que acontece aqui. E nós somos um grupo de professores que atuam na EAD, professores que atuam no presencial, e que a gente quer compreender melhor essa experimentação. Mas eu não chamo a atenção para esse fato da experimentação, eu chamo a atenção para o fato do que o grupo faz. O grupo de estudantes é que cria o material. Então, existe cocriação de material. Então, se existe cocriação de material, esse material é construído ao longo do curso. Ele é aberto, é horizontal, é em conjunto com os alunos. Então, gravar as aulas é uma forma, disponibilizar no YouTube é uma forma, disponibilizar os links é uma forma. E os materiais que os nossos alunos constroem são riquíssimos. Vamos prestar um pouquinho mais atenção para esse material. Bom, mas o que mais me chama a atenção é que nós aqui estamos numa disciplina em 7 professores. E vejo que todos são tratados como professores. E quando a gente vai para análise, a pergunta que surge é: o que fazer com as perguntas que emergem na aula? O que a gente faz com as perguntas que vêm da aula do dia 11 de agosto até o dia 20 em disciplina tal? Nós, professores, retomamos isso? Ela vai ser a aula lá no dia 25 de agosto? Essas perguntas vão ser nossas aulas da IAD? Então, acho que esse é o grande desafio. Olhar para essas interações que acontecem ali. E parece que sempre é muito secreto isso, né? Bem fechadinho, e a gente precisa começar a abrir mais isso.
Então, quando a gente quer olhar para as perguntas, aqui a gente está falando de um quinto encontro da disciplina. E esse quinto encontro da disciplina, ele nasce na terceira semana, em que nós tínhamos um professor de matemática do Instituto Federal, e ele diz assim: como é que eu vou fazer experimentação na matemática? Eu não consigo visualizar. Então, esse grupo, ele começa a pensar como é que vai dar conta do problema do próprio professor. E aí, é de novo ser recursivo. Veja que eu estou tentando dar conta de uma pergunta que surge lá no início. E aí, esse grupo de professores resolve montar a aula, 2 professores assumem juntos, e começam com um registro fotográfico no Google Drive. Antes do encontro presencial, e nós começamos a alimentar o Google Drive com fotos de lixeiras. Bom, mas o que nós vamos fazer? Aí, pensando no que fazer, a gente vem para a aula e começa a pensar em formas de trabalhar isso. E constrói as próprias lixeiras com cartolinas, para ver qual seria a lixeira que teria maior capacidade. Há um conjunto enorme de questões que precisam ser previstas pelos grupos. Então, há interações, há uso de material, e a aula continua no Google Drive. Olhando o material, depois que terminou a aula, observamos que haviam colegas que foram lá fazer simulação. Então, tinha colegas experientes com compreensão de software. Tinha um outro lá que foi utilizar planilha eletrônica. E veja que esse material é o material aula. E que permite hoje voltar. Então, ele é um material extremamente aberto. Tá? Bom, mas estamos falando de pós-graduação, pessoas mais maduras. E será que a gente consegue implementar isso na própria graduação? Então, hoje isso vira um tema de mestrado. Então, existe um outro tema sendo pesquisado, que é a pesquisa da formação em uma comunidade de navegação online. E é nesse sentido que ampliamos. Então, lá no início dos estudos das nossas dúvidas sobre EAD, nós começamos a ampliar o próprio processo da pós-graduação. E isso não é feito só pelo Valgues, são N outros grupos que fazem esse tipo de estudo. Mas voltando para a graduação, falamos da pós-graduação. A gente estuda na pós-graduação, teoriza na pós-graduação, teoriza com um grupo de professores para compreender a nossa prática. Então, o que a gente está levando para dentro desse curso de graduação? As próprias compreensões que o grupo foi construindo. E aí, dentro do curso de licenciatura em ciências, estão aqui 2 professores que trabalharam com a gente, um da matemática, o professor Daniel, um da química, a professora Ana Laura. Nós trabalhamos com o professor do ICD. Tomara que não esqueci ninguém. A gente construiu um projeto investigativo experimental em 4 etapas, tá? Em que nós não tivemos no polo. Nós não estivemos lá. Então, quando a gente vai ver as etapas da construção de um projeto experimental desses alunos, é muito interessante, para ver as interações que aconteceram entre tutores, entre professores que foram lá ler o material e os próprios estudantes entre eles. Então, bom, nós tínhamos uma ideia inicial. Então, nós propomos esse material no ambiente e fomos avançando. Só que quando nós chegamos na metade e começamos a fazer a avaliação por webconferência, nós fomos conversar com outro grupo de cotidianos, né? Vamos montar uma amostra de ciências nas escolas. O que é isso? Isso é cocriação com o próprio material dos estudantes. Nós fomos cocriar, fazer um evento que não estava planejado. Ele foi emergindo a partir da construção dos próprios estudantes. Mas se nós fôssemos professores de uma outra época, nós poderíamos ter olhado para o material só no final do semestre e ter deixado assim.
Então, acho que essa é a importância, né, de sempre estar muito atento ao que é construído. Como é que se dá essa aprendizagem dentro dessas etapas. Tá? Então, nós fizemos a nossa primeira avaliação presencial, toda ela por Adobe Connect. Tá? A legislação nos pede que o aluno vá no polo, que ele assine uma ata. Ele fez isso. Mas nós não fomos no polo e tivemos muito presentes nessa educação à distância, pela interface. Conversando com esses alunos, em que eles fizeram uma conexão direta com o projeto que eles desenvolveram, com os conteúdos que haviam sido trabalhados na interdisciplina. E eu considero isso extremamente um processo colaborativo. E aí, a partir disso, além de ser uma atividade avaliativa, nós começamos a interagir com a comunidade local. Ou seja, transformar a própria questão do espaço escola. Assim poderia ser feito com a administração, articulado com empresas, em outras áreas. Eu tenho que ficar muito preso à minha experiência, senão não é uma experiência, né? Foi aquilo que nos tocou enquanto profissionais. Tá? Então, aqui algumas fotos que o Daniel me enviou de manhã ainda, rapidamente, dos alunos apresentando, isso nós estamos falando de uma disciplina de ciência. E nós transformamos esta proposição que foi construída pelos estudantes no seminário integrador. Né? Num seminário que integra as próprias práticas do curso e mostra para a comunidade, então, o que estava sendo feito naquele curso. Bom, mas será que para aí? Essa é uma disciplina chamada Tecnologias na Educação e Ciências. Lá na primeira atividade, o nosso colega do ICB, o professor Elton, ele propôs que os alunos assistissem um vídeo. E nós, articulados com ele, nós solicitamos para que os alunos colocassem questões em torno do vídeo. Mas isso foi lá no início, na primeira semana. E eu fiz questão de colocar aqui, o que eu fui resgatar, que no tópico 8, tem um professor que vai e transforma as questões da primeira semana num áudio. Ele pega e transforma as questões num próprio texto que ele vai gravar um episódio. Ou seja, esse episódio é co-construído a partir dos questionamentos dos alunos. Então, há uma co-construção com o material que é construído pelo estudante. Isso, para mim, é extremamente inovador. Não porque fomos nós que propomos, mas é dar atenção para aquilo que o aluno escreve, para a dúvida do aluno e no sentido de que vai fomentar e ampliar as discussões. Não vou rodar o áudio aqui, mas depois a gente pode disponibilizar ele. Estou usando o nosso tempo também. Tá? Vocês estão todos bem? Então, tá. Outras questões que nós estamos inventando. Nosso tempo está tão complicado, a gente tem filho pequenininho, tem grande. Nós temos tutores de outras cidades, né? E uma coisa que a gente prioriza muito, isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo, é um planejamento coletivo entre professores e tutores. Agora, como é que fazer isso? Então, se a gente está tanto enfatizando essa questão de que nós podemos conversar pelas interfaces, nós fizemos encontros semanais por Skype. Cada um na sua casa, de noite, 1 hora por semana. 1 hora. Começava tal horário, e se desse 1 hora, acabou o assunto. E cada um tinha seu tempo. E foi muito produtivo. Está aí a colega Ana Laura, Daniel acho que não está nessa, né? Daniel participou algumas vezes. A Elita, que é tutora, a Rafael e a Márcia. E a gente compartilha a tela, compartilha essa questão. E a gente focava muito, né? Então, sem deslocamento geográfico desses professores, a gente conseguiu fazer esse planejamento coletivo. Então, a cocriação das aulas
também acontece com os tutores. Então, se a gente fala todos, bom, então o tutor também colabora nesse processo de modificar as aulas. Esse foi um grande avanço para nós. Então, esse online é nesse sentido, gente. É no sentido horizontal, de ser aberto, em que todo mundo pode conversar com todo mundo. Isso não quer dizer que não existe um material prévio construído pelos professores. Existe, mas ele vai sendo modificado. Está atento à foto? Depois eu te passo o slide. O professor Edilson também como convidado, né? Ele é professor da escola, foi nosso aluno aqui também no mestrado profissional. Essa aproximação com a própria escola, então tem um convite para vir conversar com a gente também. Uma outra coisa que a gente inventou, a gente gosta de inventar e depois a gente vai ver se isso vai dar certo, foi nessa mesma interdisciplina, nós tínhamos uma avaliação presencial. E a gente tem uma coordenadora do nosso curso, muito efetiva, que ela quer muito que a gente vá no polo, fazer prova, e a gente briga com ela e faz outras coisas. Né? Inventa outras coisas. Mas inventa pautado, sustentado. Tem coisas que funcionam e estamos mostrando coisas que funcionam. Então aqui, a gente fez a primeira avaliação, a gente mudou ela um pouquinho. O que a gente fez? A primeira etapa, 50% da nota da avaliação, os alunos teriam que construir um vídeo, um grupo, em que eles iriam discutir os textos e os materiais que haviam sido construídos e as discussões que tinham acontecido na interdisciplina. E postavam o link do vídeo para a gente. Bom, isso não é nada inovador. Tá? E aí, a segunda parte da prova presencial, a gente discutia com eles via webconferência, lá vai assinar a ata, aquela coisa burocrática, estava no polo, tinha tutor. Ele fazia a discussão em torno do que ele havia construído no próprio vídeo. Ou seja, uma avaliação também um pouco mais aberta. Ele tinha 5 questões norteadoras que ele recebeu antes. Então, a ideia era ampliar as próprias compreensões de que ele havia construído naquela disciplina. Então, pensar também que o processo avaliativo, hoje com esse conjunto de interfaces, também pode ser mais aberto. Pode ser mais um processo colaborativo. Tá? Bom, então, se o nosso estudante constrói material, esse material que vai indo para o ambiente, os colegas vão poder assistir, comentar, discutir, discordar, indicar outras literaturas, a gente percebe que há interações sim acontecendo nos próprios fóruns de avaliação. Então, essa é a ideia, ampliar argumentos via na webconferência. E isso pode ser feito não só no processo avaliativo, mas também. Bom, falamos da graduação, uma experiência ou algumas experiências que nós vivenciamos. E o nosso próprio processo formativo. Né? Porque se nós começamos lá em 2009, fazer as webconferências, chamar todo mundo para participar aqui do encontro, nós também teríamos que inovar. Então, agora, há poucos dias, em conjunto com o Rafael, Fabiano, Márcio, nós ofertamos a oficina de webconferência para todos os povos. Então, teve gente presencial, teve gente geograficamente distante. E eu acho que isso exemplifica bastante a interatividade online que a gente está abordando aqui. Tá? Eu não estava entendendo porque vocês não estavam entendendo. Porque existe uma linguagem imposta no próprio slide. Né? Então, existe linguagem no material construído pelo professor. Mas existe também a linguagem construída pelos participantes da aula. Tá? Então, a gente precisa olhar para esse processo da linguagem construída durante a aula. E eu gostaria de chamar a atenção, se isso é possível, que antes de acontecer
o encontro, a gente montou uma atividade assíncrona. Ou seja, tinha um fórum em que os estudantes iriam colocar a sua ideia, na ideia de escrever para pensar, sobre a webconferência. E a gente se dá conta que nossos tutores têm muita experiência com webconferência. E nós, enquanto professores, nem tanto. E aí, a gente precisa pensar também que os cursos precisam avançar os próprios processos formativos internos. Mas eu não quero bater nessa tecla. Eu quero bater na tecla de que nós temos 24 interações que aconteceram antes do encontro. E o que eu faço? O que nós, enquanto grupo, que vamos montar a atividade presencial, vamos fazer com esse material? Dá trabalho. A gente lê o material. Mas, para além de ler o material, nós buscamos, então, a partir disso, montar a própria atividade da oficina. E, para isso, então, a gente tem a cocriação. E os nossos alunos escrevem muito. Então, teremos que ver para frente processos de fazer análise. O que significam essas escritas? O que está sendo dito aí? Fazermos, quem sabe, categorias para abordarmos nas aulas futuras. E aí, nesta web, além da parte escrita que nós tivemos, os próprios participantes foram se posicionando. Diferente da palestra hoje, que é uma coisa mais fria, né? Eu falo e vocês escutam. Esta oficina, nós tivemos pessoas geograficamente presentes que falaram, geograficamente distantes que falaram, e nós fomos construindo a partir da experiência de cada um. E essa é uma prática que nós assumimos já desde 2009, né? De fazermos simulações, de simularmos a web. E eu fui para uma salinha lá, me chamaram de tarde, queria fazer da minha casa, aí o pessoal estava com medo, não ia funcionar a web, né? Me chamaram, tá, vou lá. Eu disse, não, mas eu não vou na sala. Hoje mesmo eu poderia ter feito em casa, né? Então, a gente precisa perder um pouco esse medo de que a tecnologia vai dar problema. Ela sempre dá problema. A tecnologia falha. Mas a gente tem tempo para esperar um pouquinho, vamos de novo, a internet vai melhorar. Deu algum problema até agora? Não. O áudio falhando, esse problema de microfone, veja que a gente não consegue se comunicar daqui para a mesa. Então tem problema de comunicação. Tem problema de onda eletromagnética aí, né, Gil? Bom, então, o que acontece? Transforma esse material em material videoaula. Então, ele não é um material construído pelo Valmir, Rafael, Fabiano, Márcio. Não, ele é uma cocriação. Tem coautores nisso. Então, é um processo colaborativo. Se ninguém escrevesse nos fóruns, o material seria outro. Tá? Então, acho que aí está a riqueza. Bom, e isso tem ido para outros espaços da FURG. Né? Nós temos usado outras coisas. Na licenciatura presencial, por exemplo, a gente tem várias interações que vocês devem estar fazendo também em rede social. Tá? Aqui é uma disciplina de atividade de ensino e a gente faz as interações no próprio Facebook. Não esquecendo que a gente usa o AVA. Então, o Facebook a gente usa para algumas coisas de comunicações mais rápidas. E a gente olha para as comunicações. Né? A gente aproveita isso para montar material. Bom, então se a gente está na formação inicial, a EAD da FURG ela não fica só na FURG. Ela avança. Ela perpassa também as ações de extensão. Aqui é um projeto de novos talentos, que a gente também trabalha as próprias questões das interfaces, ferramentas e a proposta pedagógica com estudantes de escola. Então, observar que essas experiências que a gente tem tido com a interatividade online, a gente também leva para a escola. E o que a gente percebe?
que a interatividade online não acontece de imediato. Ela leva um tempo. Porque eu também tenho que entrar nessa cultura de saber colaborar com o colega, de questionar, de aceitar a crítica, de saber questionar. Então, esse processo, quando a gente trabalha lá com as crianças, elas muitas vezes não escrevem rapidamente nos fóruns. É o que acontece nos nossos cursos de graduação no início. E depois eles escrevem teses e mais teses, né? No final. Bom, então, é possível implementar isso pós-graduação, na graduação, na extensão, na escola, em todos os locais, independente da modalidade de ensino. E acho que isso que tem me transformado enquanto professor. Percebido que a ED me transformou enquanto professor, independente de onde eu esteja. Eu brinco de fazer web com o pessoal da presencial, eu brinco de fazer aula simulada com eles, né? O Gilson tem uma atividade para fazer, ele é meu aluno, ouvinte em uma disciplina da graduação, então lá ele tem que fazer uma aula geograficamente distante. Então a gente aprende a fazer EAD e a partir dessa experiência a gente vai para a graduação. Então tem um papel importante. Tá? Feito esses registros, tá? A gente também vê que lá na escola os estudantes podem co-criar as próprias atividades, a experimentação, que é o tema que mais trabalho, tá? Usar software que a gente usa aqui, eles podem usar lá, usar o que usa lá, usar aqui. Então, acho que essa é a questão de estarmos mais próximos. E as interfaces têm nos possibilitado isso. Cada vez a gente conversa mais com mais pessoas. Bom, esse é mais ou menos um panorama daquilo que eu gostaria de ter abordado. E eu acho que a gente precisa escutar que outros questionamentos a gente tem sobre interatividade online na EAD da PUC.